Olá! Nesta videoaula falaremos sobre as gimnospermas. Observando esta árvore da vida, mais aceita atualmente, temos que o conceito de plantas, também conhecido como grupo Arquiplastidae ou Primoplantae, envolve não somente as plantas terrestres, mas também outros grupos de algas. Então, atualmente, as plantas envolvem o grupo das glaucófitas, as algas vermelhas, como conhecido nori, do sushi, grupos de algas verdes e também as plantas terrestres. Dentre as plantas terrestres, também conhecidas como embriófitas, nós temos o grupo das, entre aspas, briófitas, porque seria um grupo ali não monofilético, mas formados por diferentes filos. Depois teríamos as traqueófitas, que seriam as plantas que possuem xilema e floema, que envolve as denominadas pteridófitas e as plantas com sementes. E aqui então, dentre as espermatófitas, ou também conhecidas como plantas como semente, nós teríamos as gimnospermas e angiospermas. Assim como briófitas, pteridófitas, as gimnospermas parecem não ser monofiléticas. Na verdade, não há um consenso. Alguns apoiam o monofiletismo e outros não. Mas, em análise em que se inclui as samambaias com sementes, ou também conhecido como pteridospermas, as gimnospermas parecem como não monofiléticas. E, para considerar todo o grupo a partir de uma linha evolutiva em comum, além de gimnospermas, teríamos que considerar também as angiospermas, ou seja, o grupo das espermatófitas. Então, não há uma posição definitiva sobre o monofiletismo ou não das gimnospermas. Tem algumas pessoas que não concordam em usar o nome, a denominação gimnospermas, mas realmente é um nome didático e que serve para a gente definir alguns grupos de plantas com características bastante peculiares e similares. Esse grupo, então, denominado de gimnosperma, ele tem cerca de 12 famílias, 88 gêneros e 1.014 espécies na atualidade, pois foi um grupo que teve uma diversidade muito maior em eras geológicas passadas e houve uma grande extinção em massa, junto também com os dinossauros. Essa indefinição sobre o monofiletismo e a origem das gimnospermas talvez se deva pelo fato de que as duas principais características do grupo, que é o crescimento secundário e o aparecimento de uma estrutura chamada de óvulo ou semente, aparecem no registro fóssil em indivíduos não aparentados, que não nenhuma proximidade filogenética. Então, o crescimento secundário, que deu origem ao lenho, à madeira, que só ocorre nas espermatófitas, ele apareceu num grupo denominado de progimnospermas. E temos aqui um representante que é o Arquipteris. Esse representante, ele apresentava então um crescimento secundário, ou seja, a produção de lenho, madeira, porém ainda se reproduzia através de esporos. Em um outro grupo também extinto, conhecido como samambaias com sementes ou pteridospermas, nós temos então percussores dessa estrutura denominada de óvulo ou semente. Então, o óvulo ou semente é o tecido feminino denominado de megaesporângio, então mega feminino, um esporângio feminino, na estrutura feminina, fechado por um tegumento, dentro do qual vão ocorrer os processos de formação do megásporo, os processos de mitose e a formação do gametófito e o gameta feminino. Essa estrutura chamada de óvulo vai dar origem depois à semente. Um exemplo de semente de gimnospermas é o pinhão. Então, essas duas importantes características, o crescimento secundário e a semente, apareceram em grupos não aparentados na história fóssil. E por isso, talvez, ainda não tenhamos certeza quanto à origem e o monofiletismo desse grupo denominado de gimnospermas. Um grupo que foi bastante diversificado e que teve uma grande extinção, como eu disse anteriormente, junto aos dinossauros. Então, podemos definir, sim, esse grupo com características particulares e bem definidas. O grupo ele é heterosporado, ou seja, ele tem estruturas que vão produzir esporos femininos e esporos masculinos, estruturas diferenciadas. E esse esporo ele vai se desenvolver internamente. O esporo feminino vai se desenvolver lá dentro do microesporângio,
para depois formar o grão de pólen, e o esporo feminino vai se desenvolver lá dentro do óvulo, ou seja, um desenvolvimento interno, não mais no ambiente como era nos grupos anteriores. Uma importante característica, que dá até nome ao grupo, é o óvulo ou sementes nuas. Então, esperma significa semente e gímeno nua, sementes nuas, ou seja, as sementes elas ficam nuas, aderidas a folhas modificadas, mas não no interior de um fruto, não no interior de um ovário. Então, óvulo, ovário, semente e fruto são as mesmas estruturas antes e após a fecundação. Neste grupo, então, nós temos as sementes ou os óvulos nus, dispostos em folhas modificadas. Geralmente, essas folhas modificadas com as estruturas reprodutivas estão reunidas no que nós chamamos de estróbilos ou pinhas. Essas são as estruturas reprodutivas das gimnospermas, diferente das angiospermas, que também possuem sementes, mas possuem uma estrutura reprodutiva denominada de flor, e o seu óvulo fica lá dentro do ovário. A estrutura masculina desse grupo produz, então, o chamado grão de pólen, que é o gametófito masculino, e vai levar o gameta masculino até a estrutura feminina, que é o óvulo, para fazer a fecundação. Esse processo de formação de grão de pólen em um grão de pólen que vai formar um tubo polínico no momento que ele chegar na estrutura reprodutiva feminina, né, vamos colocar aqui que são da mesma espécie, aqui é uma espécie diferente. Quando ele chega aqui na estrutura reprodutiva feminina, para adentrar o óvulo, ele forma o tubo polínico, processo conhecido por sifonogamia. E essa polinização, né, esse transporte do pólen da estrutura masculina ou do estróbilo masculino para a estrutura feminina ou estróbilo feminino, geralmente se dá pelo vento nas gimnospermas. Porém, há grupos em que também ocorre a participação de animais, como os insetos. Outra característica, que são características anatômicas, é que no crescimento secundário, na formação do xilema e floema secundário, o xilema das gimnospermas é formado por uma estrutura denominada de traqueídeo. Então aqui nós temos uma secção longitudinal de um tronco de uma araucária angustifolia, ou seja, de uma gimnosperma, e aqui nós podemos observar os traqueídeos. As angiospermas, que também possuem um crescimento secundário, ou seja, esses são os dois únicos grupos com crescimento secundário, gímenos e angiospermas. Neste outro grupo, a estrutura é anatomicamente diferenciada e formada por um elemento de vaso que é uma estrutura contínua. Então, o xilema secundário dos dois grupos são diferentes. Além do que, no floema secundário das gimnospermas, nós não temos umas chamadas células companheiras. Já nas angiospermas, essas células acompanham toda a estrutura do vaso, né, e ajudam no transporte de alimentos. Outra diferença entre as gimnospermas em relação às angiospermas, né, já que ambas possuem sementes, é que a estrutura que vai nutrir o embriãozinho dentro da semente, nas gimnospermas, é o que sobrou da estrutura reprodutiva. Seria aquela parte branca que comemos do pinhão, né? Porque o embriãozinho mesmo é aquela estrutura mais interna, né? Já no grupo denominado de angiospermas, essa estrutura, né, chamada de endosperma, essa estrutura reprodutiva que vai nutrir o embrião e que também serve de nutriente aí para outros seres vivos, ela é formada durante a fecundação. Podemos também, ao observar indivíduos arbóreos de gimnospermas e angiospermas, que são os dois grupos que possuem, então, indivíduos arbóreos, que possuem o crescimento secundário a partir, né, da lignificação desses tecidos, do caule, nós podemos também identificar ou diferenciar uma gimnosperma de uma angiosperma. Geralmente, as gimnospermas têm o que nós falamos de crescimento monopodial, em que uma única gema se desenvolve mais que as outras e vão dar origem a ramificações pouco desenvolvidas.
Já nas angiospermas, a grande maioria, mas não todas, tem crescimento simpodial, em que você vai ver o tronco principal, mas ramificações secundárias também bastante desenvolvidas. Então, essa forma de crescimento dá uma característica bastante diferenciada ao que nós conhecemos aí como os pinheiros, a árvore de Natal, inclusive aqui, né, a foto que nós temos do pinheiro do Paraná ou araucária angustifólia. Então, são importantes características que conseguimos, sim, definir o grupo das gimnospermas. E para finalizar, vamos ver rapidamente seu ciclo de vida, desde o início da germinação, desenvolvimento do indivíduo adulto, formação de estruturas reprodutivas, fecundação, a dispersão de sementes, a formação de um novo indivíduo e o reinício de um novo ciclo, né? Então, o ciclo de vida. Então, aqui nós temos uma espécie de pinus, né? Por um desenho, né? Podemos observar que é um pinus. No caso das gimnospermas, o pinus ele é da fase de vida denominada de esporófito, então ele tem todas as suas estruturas com características 2N, né? Com células 2Ns. E no momento da sua reprodução, ele vai formar estruturas reprodutivas ou estróbilos femininos e estruturas reprodutivas ou estróbilos masculinos, que no caso do pinus ocorrem no mesmo indivíduo. Isso pode variar de grupo para grupo entre as gimnospermas, ok? Dentro dos estróbilos masculinos, através de meioses e mitoses, são formados grãos de pólen. Então, aqui nós temos o processo de meiose, que é um importante processo durante o ciclo de vida de qualquer ser vivo. Então, depois da meiose, mitose, se forma o grão de pólen, que é liberado, então, dos estróbilos, né, dos cones masculinos. Já na parte feminina, nós temos o cone feminino ou estróbilo feminino, em que em cada unidade aqui, que é uma folha modificada, vai comportar um óvulo. Lá dentro do óvulo, uma única célula, através de processo de meiose e várias mitoses, vai formar aqui dentro lá do óvulo, tá? Lá na estrutura reprodutiva, o que nós conhecemos como gametófito feminino, também conhecido como arquegônio. O grão de pólen liberado dos estróbilos masculinos são levados, nesse caso aqui, né, dos pinos, na grande maioria pelo vento, são levados até, vamos voltar aqui, até o cone feminino, né? Então ele chega lá no cone feminino, onde ele vai encontrar os óvulos e ele vai entrar por uma abertura do óvulo, denominado de micrópila. Esse grão de pólen, então, vai se aderir à micrópila, vai começar a formar o tubo polínico para chegar lá dentro. Então, o grão de pólen, que é o gametófito masculino, leva o gameta masculino, que vai entrar dentro do óvulo para alcançar o gametófito feminino, que é o arquegônio. E aí, então, o gameta masculino vai se juntar com o gameta feminino, que é a oosfera, e dentro desse óvulo vai começar a desenvolver, então, o embrião. O óvulo agora, então, ele passa a ser dominado de semente, e no momento, então, que essa semente está pronta, ela pode ser liberada ao ambiente, germinar, crescer, desenvolver um indivíduo jovem, um indivíduo adulto, até o momento que ele inicie sua fase reprodutiva, ok? Na verdade, e reinicie um novo ciclo de vida. As gimnospermas realmente são um grupo que predominam em número de indivíduos, né? E na paisagem, de modo geral, em ambientes mais frios. Entretanto, também há uma grande e expressiva riqueza de gimnospermas em locais quentes. Na próxima aula, vamos conhecer as gimnospermas presentes no nosso país, no Brasil. Até lá!